Sérgio Moro, que até outro dia era pré-candidato à presidência da República, parece que não está com números muito bons, tanto se for pensar numa possível candidatura ao Senado, que eu acho que é mais provável, quanto uma possível candidatura ao governo do estado do Paraná, que eu acho pouco provável, beleza? Mas tem algumas coisas aqui que eu acho interessante a gente comentar, porque os números para Sérgio Moro não estão bons. Para alguém que até outro dia era pré-candidato a presidente da República e sendo candidato no seu próprio estado, que é o estado do Paraná, ele deveria ter números muito maiores do que ele está apresentando agora, beleza? Então, comentando rapidamente algumas coisas, se você for pegar os números do Sérgio Moro, ele não está indo muito bem, nem para Senado e nem para governador. Para governador, você até entende que ele não teria uma intenção de voto muito grande, pelo simples fato do Ratinho Júnior, que é o candidato à reeleição lá, ser muito bem avaliado. E o Ratinho Júnior, ele consegue um feito bastante interessante, porque ele parece pegar muito voto do Bolsonaro, mas ele também parece ter muito voto de gente que não aprova o Bolsonaro. A aprovação do governo Ratinho Júnior, ela é alta em todas as camadas sociais, inclusive nas camadas de baixa renda, que são camadas que mesmo no Paraná não costumam votar com o Bolsonaro. Então o Ratinho Júnior ele consegue alguns feitos bem interessantes em relação a isso. Na pesquisa que eu vi, o Ratinho Júnior estaria disparado em primeiro lugar para governador, o Requião estaria em segundo lugar e o Moro estaria em terceiro lugar, com aproximadamente 13, 14% dos votos. Algo que é muito baixo para o Sérgio Moro, que era candidato a presidente da República até outro dia. Beleza? Mas tudo bem, eu acho que é pouco provável que ele queira ser candidato a governador. Vamos pensar agora um pouquinho mais se ele for candidato ao Senado. Se ele for candidato ao Senado, também não está legal a situação. Pelo seguinte motivo, ele está em primeiro, segundo lugar, depende da pesquisa. Eu arriscaria que ele está mais em segundo lugar do que em primeiro lugar, com aproximadamente de 20% de voto, 20% de voto, que é algo bastante baixo para uma figura tão popular e tão conhecida como é a figura do Sérgio Moro. E daí você pode reparar que a dinâmica interna eleitoral ela é bem diferente daquilo que a gente está comumente acostumado a pensar. Porque se o Sérgio Moro ele quer ser candidato a algum cargo, ele precisa da aprovação do partido dele, que no caso é a União Brasil. E a União Brasil precisa ter interesse em aprovar ele para um dado cargo. Então, para o cargo de deputado federal ou estadual, mas vamos pensar no caso de deputado federal, o Sérgio Moro seria basicamente um Neymar. Para essa finalidade, o Sérgio Moro seria um candidato inacreditável para a União Brasil, porque ele seria um enorme puxador de voto. Então, digamos que ele seja candidato lá pelo Paraná, possivelmente ele seria o candidato mais votado para deputado federal, apesar de ter o Dallagnol também, que eu acho que vai ser muito bem votado. Então, para a União Brasil, seria fenomenal, porque quando você vota num dado candidato para deputado federal, você vota primeiro no partido e depois na figura. Então, além do Sérgio Moro conseguir eleger uma bancada muito grande sendo candidato a deputado federal, ele vai depender do partido dele caso ele queira ter o seu cargo. Se ele quiser sair do partido, ele está lascado, porque o cargo não é dele, o cargo é do partido. E a não ser que ele seja expulso por alguma coisa do tipo, ele perderia o cargo se ele simplesmente optasse por sair do partido. Algo que é ruim para o Sérgio Moro, porque União Brasil tá bem, tá garantido, né? Conseguiu as vagas dele e ainda tem meio que garantida a vaga dos próprios Sérgio Moro. Agora, quando você vai ver a candidatura do Senado, ela começa a ficar um pouco diferente, porque a gente tem distinção entre cargos majoritários e cargos proporcionais. Quando você pensa na candidatura de algum candidato para Senado, a vaga não é do partido. A vaga é da pessoa, tanto é que ela tem até um suplente. Então, para a União Brasil, será que é tão interessante assim deixar o Sérgio Moro ser candidato ao Senado? Na minha visão,
Pros União Brasil, se caso o próprio Sérgio Moro ganhe a eleição, nem é tão interessante assim, porque o cargo vai ser do próprio Sérgio Moro, e o Sérgio Moro ele pode depois simplesmente falar, ó, tô fora, vou sair do partido, e o partido vai ficar a ver navios. O cargo é da pessoa, no caso o Sérgio Moro, e não do partido. Então eu acho que seria muito mais vantajoso para a União Brasil, então essa é a visão, pelo menos lógica que eu tenho, é de que o Sérgio Moro seria um bom candidato a deputado. Para governo não seria de interesse do União Brasil e mesmo para o Senado não me parece ser tão interessante assim. E eu estava lendo aqui uma notícia agora de manhã e uma coisa muito engraçada aconteceu, que a Rosângela Moro, a esposa do Sérgio Moro, ela não teve o seu domicílio invalidado, a transferência aqui para São Paulo. Então, ela vai ser candidata a deputada federal por São Paulo. Daí você começa a ver como a política no Brasil é um negócio meio estranho, né? Um casal bastante moderno, onde uma figura como o Sérgio Moro tem o seu domicílio eleitoral impugnado, essa transferência, mas a esposa dele não tem. Então, não era do interesse de muitas forças políticas que o Sérgio Moro fosse candidato aqui por São Paulo. Eu posso até comentar um pouquinho mais porque esse pode ser o caso em outros vídeos. Mas a esposa dele não parece ter incomodado tanto assim as diversas forças políticas. Então, o Sérgio Moro ele está ruim tanto para governo do estado de São Paulo, governo do estado do Paraná, se ele quiser ser candidato, também não está muito bem para o Senado. A própria candidatura dele ao Senado, que parece que vai ser o caso, não me parece ser interessante nem do ponto de vista do União Brasil. Então, eu também tenho as minhas dúvidas de quanto que o União Brasil está interessado em aprová-lo para ser candidato ao Senado e quanto que vão dar de apoio para ele conseguir uma vaga que, se o Álvaro Dias for candidato, vai ser uma vaga bastante difícil para ele. E o Sérgio Moro, ele tem um perfil demográfico parecido com o Paulo Eduardo Martins. Porque você pega o Álvaro Dias, ele tem uma aprovação meio que unânime em todas as classes sociais. O Sérgio Moro, ele tem uma abordagem, ele tem uma aprovação muito maior em rendas um pouco maiores, que provavelmente são rendas mais escolarizadas, de um jeito mais Globo News. Ou seja, o pessoal mais limpinho, que tem um discurso mais Globo News, apoia uma candidatura como o do Sérgio Moro com muito mais afinco do que um pessoal mais truculento, que pode vir a votar tanto no Lula, quanto no Ciro, quanto no Bolsonaro, que não tem tanto essa questão de, nossa, um candidato político tem que ser um cara muito apresentável. Beleza? Então, tem algumas coisas bem interessantes aqui que eu vou querer comentar em vídeos futuros, mas a maior parte dessas análises, principalmente análises mais atemporais, eu vou começar a fazer principalmente no outro canal. Então siga lá, Bússola Política, que eu tô com um projeto com os amigos meus, que eu vou fazer umas análises muito mais detalhadas de pretensas candidaturas, beleza? E daí você vai começar a ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu estava dando uma olhada agora numa pesquisa recente da Datafolha falando de perfil ideológico dos candidatos, né, do eleitorado. E o eleitorado do Ciro Gomes, por exemplo, ele é mais de esquerda do que o eleitorado do Lula. Você pode falar, pô, eu até esperava isso. Eu esperava isso pelo simples fato do eleitorado do Ciro Gomes ser um eleitorado muito mais esclarecido que o pessoal do Lula. Então, você está com um foco muito maior em regiões escolarizadas e cosmopolitas. Então, faz todo sentido isso, e se você for pegar um livro, por exemplo, aqui do André Singer, Os Sentidos do Lulismo, o cara, um dos principais intelectuais do PT, escreve livro de direita e esquerda sobre lulismo há décadas, altíssimo cargo no PT. Muitas das coisas que eu estou falando para vocês aqui, ele próprio coloca nos livros. Então, o eleitorado do PT, o eleitorado do Lula, não é tipicamente um eleitorado de esquerda. E se você ficar muito preso nessa questão de direita e esquerda, você vai quebrar a cara. Beleza? Então eu vou até fazer um vídeo, se eu não fizer hoje, que eu não sei se vai dar tempo, eu vou fazer esse vídeo amanhã, falando um pouco mais sobre a distinção
sobre o perfil do eleitorado de todos os candidatos. Porque se você for pensar, só dando um spoilerzinho, mesmo o eleitorado do Bolsonaro, em termos de economia, é mais de esquerda do que de direita. Bizarro isso. Claro, os candidatos em economia, os eleitores em economia são mais à esquerda do que à direita na maior parte dos candidatos. Mas mesmo no Bolsonaro, que fica falando que é liberal, isso aí não é verdade. O seu eleitorado, mesmo em economia, é muito mais à esquerda do que propriamente uma direita liberal, super liberal. Não, não é. Beleza? Então eu vou começar a fazer essa distinção um pouquinho melhor nesse outro canal. Bússola Política, se tudo der certo eu vou até fazer uma live amanhã, mas eu mantenho vocês informados. É isso aí, um abraço e comentem embaixo o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu estou num cenário totalmente diferente, estou totalmente perdido. Beleza? Qualquer coisa vocês me avisam aí. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.